desastre aéreo na selva amazônica, 6 sobreviventes e os destinos se cruzando de maneira inesperada. O Outras Palavras de hoje fala sobre o romance de ficção Inverno Selvagem, de Gustavo Melo. O livro recebeu o prêmio da Academia Pernambucana de Letras e faz parte da coleção Novos Talentos da Literatura Brasileira. O Outras Palavras de hoje recebe o autor Gustavo Melo. Gustavo, conte-nos um pouco mais sobre Inverno Selvagem. O que você pode adiantar para quem está nos assistindo sem desvendar toda essa história? Então, O Inverno Selvagem é um livro de suspense, é um romance, uma história de suspense que conta a história de um desastre aéreo, um voo que está indo de São Paulo para Lima, no Peru. Esse voo atravessa uma turbulência muito forte, uma tempestade muito violenta, e ele é obrigado a fazer um pouso no coração da selva amazônica. E sobrevivem 6 pessoas. E são 6 pessoas completamente diferentes. Então sobrevive uma mulher de classe baixa, muito baixa, que juntou dinheiro vários meses para fazer a primeira viagem de avião dela. Ela sobrevive com um filho de 11 anos. Sobrevive um cara também que é riquíssimo, milionário, montado no dinheiro mesmo. Sobrevive a aeromoça, que é uma loira lindíssima, deslumbrante. Também sobrevive um cara que é místico, enigmático, ninguém sabe ao certo quem é. E, por fim, sobrevive um presidiário, que estava sendo transferido de uma prisão para outra. Então, são 6 pessoas completamente diferentes que ficam no coração da selva. Eles têm que se unir para sair dali com vida, porque tem que arrumar o que beber, o que comer, tem os perigos dos bichos. E, ao mesmo tempo que eles têm que ficar unidos, eles são muito diferentes. Então, pequenos grupos vão se formando e eles vão trilhando assim mesmo. E, determinada noite, eles chegam num garimpo abandonado, que é um lugar meio fantasmagórico, e decidem fazer uma fogueira ali para passar a noite e continuar no dia seguinte. E eles fazem uma brincadeira em torno dessa fogueira só para ajudar a atravessar a noite. E dessa brincadeira resulta uma série de coincidências sobre a vida deles. Bom, e aí o suspense aumenta no mas final inesperado, evidentemente. Queremos saber um pouquinho mais das coincidências sem desvendar o final da história. Mas antes disso, há outros passageiros nesse voo que acabam morrendo. E os personagens também têm que conviver com essa questão, com os que sobraram, os corpos, uma situação bastante dramática. Sim, no momento do desastre, quando eles percebem que caíram ali, que estão vivos, eles se deparam com um cenário aterrador. Então são corpos mutilados, pedaços, enfim, um cenário dantesco, mas que eles erguem e têm que continuar trilhando precisam para superar. escapar, né? E aí, nessa brincadeira, nessa conversa, que não podemos chamar de brincadeira, na fogueira, é que os destinos começam a se cruzar? Porque aí eles vão percebendo que eles têm ligações de antes de entrar no avião que eles nem imaginavam. Então as coincidências vão surgindo, eles veem que a vida deles se cruzaram antes deles entrarem no avião, e aí o suspense aumenta e, enfim, tem um final inesperado, evidentemente. Bom, certamente os leitores, ou a maioria deles, adoram o final surpreendente. Essa é talvez uma das maiores preocupações de um escritor. O que eu vou escrever no final dessa história? É verdade. Lógico que quando a gente está lendo um livro de suspense, principalmente, a gente quer que tenha um final inesperado. Não aquele final que, quando começa o livro, você já sabe o que vai acontecer. E graças a Deus tem sido assim. As pessoas se surpreendem no final, se chocam até e vêm me dizer: poxa, aquele final, eu não esperava aquilo, mas isso é muito bom. Se ele não esperava, é legal. O objetivo é esse, é surpreender, causar impacto no final. É impressionante o poder da literatura e o que ela pode fazer com a imaginação de uma pessoa. Quem está acompanhando atentamente esse programa já imaginou o avião, já, quem sabe, imaginou a característica desses personagens. E isso é fantástico. Sim, isso é fantástico. Eu sou um fã de cinema. Eu vejo muitos filmes na locadora, em casa, né? E no cinema também. E a gente viaja no filme, a gente entra no filme. Só que o livro é muito mais mágico. Porque quando a gente vê o filme de suspense, por exemplo, que tem uma casa escura, uma porta que range, um corredor longo, assim, eles dizem pra gente: olha, essa é a casa, esse é o corredor, essa é a porta, essa é a penumbra, e mesmo assim a gente viaja na história. E o livro passa a ser muito mais mágico porque a gente lê a casa escura, tinha um corredor longo, aquela penumbra, e ele entrou sozinho, e a gente passa a criar aquilo no imaginário da gente. Então a gente viaja muito mais no livro porque a gente cria as nossas próprias imagens e viaja no nosso próprio universo. Então o livro se torna muito mais mágico.